Meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Seara Fraterna. E para o estudo dessa noite, a página é o capítulo 2, seguindo a sequência do livro Coragem, Males Pequeninos. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita. É a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor. Ante as veredas que se bifurcam, é a falta da bússola. Não é a morredura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim, na vida comum, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais muitas vezes ela própria escarnece. A se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. É ditado pelo espírito Albino Teixeira. Então eu indico esse livro, nós vamos dar sequência toda semana, um capítulo por vez. Pedimos a todos nesse momento que elevem o pensamento a Deus, o nosso Criador, bondoso, justo, magnânimo e de tamanha misericórdia que tem nos auxiliado, nos orientando, nos facilitando que continuemos conectados com o seu amor através dos estudos, através da tecnologia. Pedimos então a Jesus, o condutor desse planeta, o governador do orbe, que nos conduza a esse ponto mais íntimo dentro de nós, que é a centelha divina, aquele lugar sagrado da alma, aonde as reflexões conseguem fazer eco. E que o seu estudo, Cecília, as suas reflexões, aquilo que você vai compartilhar conosco nessa noite, possa encontrar eco, um lugar muito especial dentro de todos nós. Deixamos então o estudo com Cecília Viana, o avanço da luz, a luz avança, o bem sempre vence. Então que possamos aproveitar de uma forma muito construtiva, de uma forma muito responsável, essa troca que essa nossa amiga, que essa nossa irmã trouxe e preparou com tanto carinho para que possamos buscar um novo olhar para esse momento. Não é o mal que domina, ele é temporário, é o amor, e o amor avança. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja e assim será. Muito obrigada. Boa noite, queridos amigos do Seara. É muito bom podermos estar aqui hoje fazendo mais uma reflexão. E é bom reflexão no início do ano, ainda mais depois de um ano como 2020, e saber que 2021 ainda não vai mudar logo de início, né? A gente ainda tem que esperar um pouquinho essa vacina, mas que a gente tenha paz e acalme o nosso coração para que a gente consiga renovar as forças, né? Nada como um novo ciclo para nos trazer esperanças e fé renovada. Que possamos fazer isso a cada dia, despertarmos a nossa fé, as nossas convicções, para que elas possam nos orientar nessa existência. Então, o objetivo do estudo de hoje é a gente refletir sobre o bem na Terra. Como se dá o avanço da luz? A luz avança mesmo ou a gente está vivendo um caos e um retrocesso? Depois de um ano como 2021, às vezes a gente para e fala, nossa, mas tá difícil, né? Tá complicado. Mas, gente, vamos ser sinceros, cada era teve a sua dificuldade,
Cada era teve o seu desafio. O mundo já passou por muitas pandemias mais graves, o mundo já passou por 2 grandes guerras mundiais, o mundo já teve problemas sérios de fome. Hoje em dia, a gente teve um avanço significativo na questão da ciência, onde a gente conseguiu dar uma qualidade de vida inimaginável, se a gente pensar na época antiga, pré-crística, ou até na própria época do Cristo, né? Não se tinha tanta coisa que hoje tem. Então, hoje em dia, a gente tem condições, né, de alimentar quase todo mundo. Se não o fazemos é porque não sabemos distribuir, mas não é por escassez mais de alimentos, né? Então, quanta coisa, né? Quantas doenças estão sendo encontradas a cura. A própria Covid, que chegou como desafio agora, já surgiu uma luz no fim do túnel com as vacinas. Em breve elas estarão aqui. Vai demorar um pouquinho ainda para chegar para todo mundo, mas vai chegar. Então, a gente sabe que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, a humanidade ela se reinventa, ela se renova. E, normalmente, ela sai fortalecida e com novos valores e um pouco melhor do que ela era antes. Então, da mesma forma que as crises ocorrem para cada um de nós, a humanidade, para evoluir, também passa por suas crises e também passa por dificuldades. A questão é como é que eu lido com essas questões? De que forma eu lidei no passado com as minhas dificuldades, com as minhas inseguranças, frente a tantas incertezas às quais nós fomos colocados à prova? Será que aproveitamos da melhor forma a vivência? Não tem problema, a vivência continua. Temos a sorte e a oportunidade de estarmos aqui agora nesse momento, continuando vivendo as dificuldades. Quantas pessoas queridas perdemos, tivemos que nos despedir nesse processo. Mas sabemos e temos a convicção de que a vida continua e que a existência física e a existência espiritual nada mais são do que uma continuação da outra para que a gente consiga, né, efetuar esse trabalho de autoconstrução, da construção do ser que cada um de nós pode vir a ser. E isso é importante lembrar do nosso modelo, Jesus. Jesus nos trouxe há 2000 anos com as suas bem-aventuranças, o modelo, né, o roteiro que devemos seguir, quais são as virtudes que nós devemos desenvolver, a mansidão, a humildade, a serenidade, né, os pacíficos, e a gente está bem distante disso, né? Hoje em dia a gente discute por tudo, todos nós queremos impor os nossos pontos de vista, não queremos ouvir, não queremos encontrar um meio termo, repensar as nossas escolhas. Então a gente acaba julgando muito o outro e apontando muito o dedo e esquecendo de olhar para si, esquecendo que o único trabalho que nós somos capazes de fazer é o trabalho de autoburilamento. E para isso, para que a gente reflita sobre o nosso papel na construção da luz no mundo, nós temos um papel? Claro que temos. Se somos seres encarnados neste planeta, cabe a cada um de nós, seres encarnados e desencarnados que aqui habitam, fazer a sua luz brilhar para que a luz se expanda. Felizmente, já temos alguns companheiros que a luz já brilha e que nos auxiliam e nos guiam frente a essa tarefa. Quantos espíritos em missão não vêm para nos auxiliar, nos trazendo exemplos morais muito importantes para que nós nos espelhemos nele? Temos vários exemplos. Em qualquer lugar do mundo isso ocorre, porque Deus nunca nos desampara. Deus sempre provê aquilo que precisamos. E aí, pensando nessas questões, eu pensei, como que a gente vai fazer esse estudo, né? Sobre a luz no mundo, está avançando, não está? Como é que isso ocorre? Então, visando exercitarmos o olhar para essa construção do bem da Terra, para que ocorra o avanço da luz, a gente tem que lembrar que a iluminação individual de cada ser que encontra-se aqui é que vai ser corresponsável por isso. Então, nós temos muita importância nesse processo, cada um fazendo a sua parte, mas é importante que façamos. E é importante que a gente desperte o quanto antes para essa necessidade de qual é o real objetivo existencial. O que a gente está fazendo aqui? Não estamos aqui a passeio para nos divertir. Estamos aqui para construir laços de afetos. Estamos aqui para aprendermos a amar. Estamos aqui para aprendermos a servir. E qual melhor oportunidade que não essa que vivemos, que estamos vivendo ainda, né? Para que a gente possa exercitar esse nosso lado mais altruísta, mais solidário,
Quantos exemplos nós vimos, bons exemplos, que foram despertados, almas caridosas já que despertaram para o auxílio daqueles que precisam. Quantas correntes do bem foram acionadas, mas a gente ainda precisa caminhar muito. Então, para que a gente reflita sobre isso, a gente vai rever alguns pontos da doutrina que podem nos trazer a serenidade de que tudo ocorre por uma finalidade maior e que não é em vão ao acaso, que a gente não está à deriva. E que essa finalidade, gente, por que a gente está aqui? O que a gente busca aqui? É a construção do bem, da fraternidade universal. Jesus disse que veio para auxiliar o homem a construir o reino de Deus. O reino de Deus não é uma construção física, é uma construção interior de cada um de nós. E isso consiste no quê? Da gente conseguir executar, seguir as leis de Deus de boa vontade. A gente passa a utilizar tanto, aprender a utilizar o nosso livre-arbítrio, que a gente entende que a melhor coisa a fazer, o caminho mais seguro é fazer a vontade do Pai, ou seja, seguir as suas leis, e não fazer a nossa vontade a despeito das consequências. Só que a gente precisa vivenciar isso, para que a gente possa perceber que aquele não é o melhor caminho. E ao exercitar por tentativa e erro, nós vamos aprendendo as melhores escolhas. Mas, infelizmente, por orgulho, muitas vezes a gente estaciona porque não quer mudar. Porque às vezes a gente gosta da nossa imperfeição, sem perceber que essa imperfeição é a principal causadora de nossos males. Então, hoje, para a gente lembrar de alguns conceitos que a doutrina espírita nos traz, que pode nos auxiliar nos momentos de angústia, para que a gente possa nos trazer a razão e despertemos da aflição que muitas vezes nos impomos, temos que nos lembrar que estamos todos submetidos à lei do progresso, que temos um Deus infinitamente bom e justo, que providencia tudo aquilo que a gente necessita para fazer esse progresso. E que para isso é importante que a gente lembre qual é o sentido da vida, o que somos, o que isso muda. O que muda saber que somos espíritos imortais? O que muda saber que a vida continua? Muita coisa, né? Sobre o que cabe, né? O que cabe para cada um de nós na construção do bem e no avanço da luz? Qual é o meu papel? Tem um papel? Todo mundo tem. Qual é? Precisamos descobrir, né? Um alento que eu trouxe, uma frase do Manuel Filomeno de Miranda, desse último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia do Divaldo Pereira Franco, em que ele coloca o seguinte: a predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias, porém, defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. Estamos vivendo nesse momento isso. É o que ele nos narra, né? Qual é o ambiente espiritual, como é que as equipes estão auxiliando ou auxiliaram durante a pandemia, né? Porque isso aqui tem nesse livro. Então a gente vê muita coisa boa florescendo, mas a gente não percebe as coisas boas por causa da crueza e da quantidade grande que temos ainda de espíritos atormentados e desequilibrados. É certo que marchamos para a vitória da luz. Ele diz, é certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelhamento das emoções. E a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável da sua origem. Então, como alento e de uma certa forma, sabemos que marchamos para a vitória da luz. Isso é importante a gente ter em mente para que durante a tribulação do processo a gente não se perca, para que a gente lembre qual é a finalidade disso, para que a gente consiga pagar os preços necessários para que a gente atinja as nossas metas. E vamos falar já quais são essas metas. Então, que conceitos básicos são importantes a gente lembrar para que a gente não se desespere? Primeiro, gente, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós não estamos à deriva, nós não somos frutos do acaso. Deus é infinito em suas perfeições, Deus é amor. Então, a gente está amparado por essa bondade divina, por essa providência divina, onde tudo que nos ocorre, gente, é para o nosso bem. Deus só quer o bem. O mal só provê de nós, mas Deus só quer o bem. Então, se passamos o que passamos, tem uma finalidade, tem um objetivo. Então, não temos o que temer. Temos que ter coragem e seguir sempre. Lembrarmos-nos que somos espíritos imortais. Gente, isso faz toda a diferença. Nós não somos
seres encarnados só. Não somos seres materiais só. Nós somos espíritos imortais que estão transitoriamente encarnados. E que essa existência, ela se alterna no plano físico e no plano espiritual, com o objetivo de despertar em cada um de nós o potencial crístico que habita em cada um de nós. Então, o objetivo da nossa existência é esse, que a gente possa desenvolver o nosso potencial, para que a gente auxilie no processo de cocriação, para que a gente possa construir o reino de Deus em nossos corações e auxiliar na difusão do bem e da luz aos demais seres da criação. Então, a gente não está aqui de férias sem nenhum propósito, não estamos aqui só para curtir, né, como alguns se iludem nesse sentido. Estamos aqui para viver, para aprender. Lembrar que todos fomos criados simples e ignorantes e que somos herdeiros de nós mesmos. Então, teremos encarnados na Terra vários tipos diferentes de pessoas. Pessoas ainda muito endurecidas e pessoas bastante evoluídas. E é importante esse contraste para que a gente se mire nos bons exemplos e para que a gente exercite a fraternidade e a caridade com aqueles que ainda não chegaram lá. E muitas das vezes nós somos esses seres que ainda não chegaram lá, em vários aspectos, em várias dimensões. Então a gente tem que lembrar que sempre tem para onde evoluir, muita coisa para evoluir em relação ao nosso modelo, que é o Cristo. Então quando a gente olha para trás, para a humanidade, a gente vê o quanto que a sociedade já evoluiu. Como nós não temos mais tolerância à violência, antigamente nós íamos para o circo romano aplaudir, né, o despedaçamento dos cristãos. Hoje em dia a grande maioria das pessoas não aguenta mais ver isso, né? A gente canalizou para outras questões mais produtivas as nossas agressividades, para os esportes, para a competição, mas coisas mais saudáveis, não o que a gente fazia antigamente. Então existe um progresso, um redirecionamento, mas às vezes a gente tem dificuldade de olhar quando a gente olha no curto prazo. Mas quando a gente olha para o modelo, a gente ainda vê que ainda falta muita coisa para a gente alcançar. Quando a gente olha as virtudes que a gente precisa desenvolver, nós ainda temos muito que caminhar. E para isso é necessário que a gente comece. Não é necessário que a gente faça isso de hoje para amanhã, mas é necessário que a gente comece, que a gente persista. Porque os progressos e as evoluções, elas não são rápidas, elas são lentas e contínuas. É claro que a gente pode ter picos, né, que a gente precisa andar mais rápido, então a gente vai ser submetido a maiores desafios num período curto de tempo. E é isso que está acontecendo agora, né? Lembrar que existe a lei de causa e efeito e a gente sofre as consequências das nossas escolhas. Então, enquanto a gente é imperfeito, a gente faz mais escolhas. E mais escolhas geram a mais consequências. Então, quanto mais tempo a gente demora nos círculos das imperfeições, mais tempo a gente sofre. Porque a maioria dos nossos sofrimentos derivam das nossas más escolhas e da dificuldade da gente aceitar as adversidades que despertam esse nosso potencial. Então, a gente tem que lembrar que estamos submetidos a isso e na hora que a coisa acontecer, não se desesperar e ficar perguntando por que comigo, por que agora. Gente, a gente não pergunta porque tá bom, né? A gente vem perguntar pelos dois. Mas, de qualquer forma, não importa. O que importa é a gente aprender a vivenciar as dificuldades e as coisas boas da vida sem deslumbramento e sem desespero. Para que a gente consiga encontrar o caminho da serenidade, para que a gente possa, de fato, contribuir com o que a gente veio contribuir, com o que a gente se comprometeu nessa vida de fazer. Lembrar, a gente fala sempre que tem muita morada na casa do Pai, que os mundos evoluem, que a Terra é um mundo de provas e expiações, que é dizer o quê? Que o mal prevalece sobre o bem, e que está em transição para um mundo de regeneração. Quando a gente fala isso, a gente fala, nossa, vamos para o mundo de regeneração. A gente não está lá ainda, tá? Então tem muito trabalho para fazer para que a gente consiga chegar no mundo de regeneração. Então, muitas das vezes, a gente ambiciona um posto ou um status sem ver o quanto que aquilo implica de investimento, de tempo, de energia e de persistência. Então a gente olha um médium que nem Chico Xavier, todo mundo quer ser que nem Chico Xavier, mas não é fácil ser que nem Chico Xavier. Tem muita renúncia envolvida, muita humildade envolvida, né? Então, que nem quando a gente olha uma bailarina dançando lindamente, parece uma pluma, não sabe quantas horas de trabalho e dedicação ela teve, como é que está aquele pezinho dela todo machucado para chegar onde ela chegou. Então nós não chegaremos, né, no nosso nível crístico sem muitas lutas, sem muitas perseveranças, sem muitas brigas internas de nós conosco mesmo, para que a gente consiga nos libertar
né, de todo aquele período instintivo que foi necessário a gente viver, foi importante num período da nossa existência, mas que hoje em dia ele não nos cabe mais. Nós precisamos transmutar, né, as nossas emoções em sentimentos. Precisamos redirecionar as nossas sombras para que a gente consiga construir um mundo melhor. E essa construção depende de cada um de nós. Uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, no Livro dos Espíritos, a pergunta 783, ele pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Aí os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nada mais é do que isso que estamos passando no momento, né? De tempos em tempos. Às vezes, individualmente, somos abalados e sofremos as crises, mas muitas das vezes a própria humanidade como um todo é abalada para que a gente possa se transformar moralmente, né? Isso acontece por quê? Isso está no comentário do Kardec, essa pergunta. O ser humano não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque tende a atingir um objetivo marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam durante séculos, explodem de repente e fazem desabar o edifício apodrecido do passado, que não está mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Muitas vezes, o homem percebe nessas transformações apenas desordem e a confusão momentânea que atingem seus interesses materiais. Porém, aquele que eleva o pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. É a tempestade e a agitação que purificam a atmosfera após a perturbação. Então, de todas essas dificuldades que temos passado, há de surgir o bem. Há de surgir o bem. Mas é necessário que saibamos bem sofrer, né? Ou bem experimentar as dificuldades da vida. Na Gênese, no capítulo 18, Kardec coloca o seguinte: a humanidade tem realizado incontáveis progressos. Resta ainda um imenso progresso a realizar. Fazer que reine a caridade entre si, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não apenas desenvolver a inteligência, mas elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo o que excite o egoísmo e o orgulho. Então, gente, para a gente entender o que a gente precisa buscar nesses momentos é o quê? É desenvolver em nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Isso é importante. E que a gente cada vez mais se esforce para diminuir o orgulho e o egoísmo que ainda imperam em nós. A pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso moral? E a resposta dada foi o orgulho e o egoísmo. O ser humano mudará à medida que compreender melhor que, além dos prazeres terrestres, há uma felicidade maior, infinitamente mais durável. Quem veio nos mostrar esse caminho foi Jesus, que nos mostrou, através do seu exemplo, da sua vivência crística, o que devemos buscar na nossa existência. Qual foi a ordem e a regra de ouro, né? A leizinha de ouro que ele deixou para a gente. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Resumo, não fazer para o outro aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco. Se fizéssemos isso, esse exercício todos os dias, o mundo já seria um lugar bem melhor. Mas a gente tem, parece simples, mas a gente tem muita dificuldade de fazer isso exatamente por causa do nosso egoísmo, né? A gente se coloca muito no centro das coisas como nós não somos. Nós não estamos aqui para sermos servidos, nós estamos aqui para aprender a servir, aprender a amar, aprender a nos solidarizarmos, a colaborarmos, não competirmos. A gente ainda tem muito o que desenvolver. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, coloca uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor.
Então, lembrar que a lei é de justiça, amor e caridade. Então, é o determinismo do amor e do bem que rege todo o universo, ou seja, as leis divinas, que fazem com que nós, apesar das dificuldades que venhamos a passar, essas catástrofes só nos ocorrem para que a gente consiga desenvolver uma forma melhor de viver, uma forma melhor de existir, né? Então, como é que o Espiritismo, né, vê as grandes transições, né? O homem espiritual há de sobrepor-se ao homem físico no planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Então, quando é chegado o tempo de reajustamento e de a gente rever os valores humanos, a espiritualidade vai penetrar nas realizações do homem físico, conduzindo para o bem da humanidade toda. Então, a gente precisa ter uma visão mais holística da vida, ter uma visão mais transcendente do que é que a gente tem, menos imediatista do que é que a gente tem. A gente olha muito o curto prazo, a gente olha muito o ter e esquece do ser. A gente investe muito tempo no que é transitório, que a gente não vai levar quando partir daqui, e esquece de investir nos valores que de fato importam para nós enquanto seres imortais. Então a gente precisa aproveitar cada oportunidade que nos é dada, para que a gente bendiga todas as dificuldades que nos ocorrem, para que a gente tenha serenidade, discernimento de aproveitar a lição que a gente está podendo aprender naquele momento e o que a gente está podendo desenvolver naquele momento, para que a gente consiga ir adiante, né, de uma maneira até menos dolorosa e sofrida do que a gente vai normalmente, né? Então, eu trouxe alguns trechos da Gênesis, no capítulo 5 e do capítulo 18, para a gente pensar sobre eles, né? No capítulo 5 é sobre o bem e o mal. E eles falam que o mal existe e tem uma causa, e podem ser de duas causas. Uma que o ser humano pode evitar e os que independem de sua vontade. A gente entende que os dependentes de nossa vontade são flagelos naturais, pandemias, acidentes, essas coisas que nós não conseguimos evitar. Só que o ser julga as coisas sob o ponto de vista da sua personalidade, dos interesses artificiais e convencionais que criou para si mesmo. Por isso, muitas vezes, parece para a gente que aquilo é mal e injusto, mas se a gente conhecesse o real motivo, a gente consideraria aquilo justo e admirável, se a gente soubesse a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Nós espíritas sabemos a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Mas a gente ainda tem dificuldade de aceitar quando a adversidade bate à nossa porta, quando as situações não são favoráveis, a gente ainda tem uma relação muito infantilizada com a nossa fé. A gente faz as coisas esperando algo em troca, quando na realidade a gente deveria fazer as coisas pelo prazer de servir, pelo prazer de ajudar, pela oportunidade de aprender. Então a gente ainda tem muito que caminhar nessa seara. E é por isso que a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente na senda do progresso. Porque quando a gente está confortável, a gente não muda. Para que a gente vai mudar se está bom assim, né? Então, às vezes, é necessário que a gente saia dessa zona de conforto, que a gente seja colocado em prova e em xeque para que a gente consiga. E, normalmente, esse processo costuma ser um pouco doloroso. Mais numeroso do que os males que o homem não pode evitar são os que ele cria pelos seus próprios vícios, que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, cupidez e excessos. A gente não precisa ir muito longe para ver isso, né, gente? A gente tem uma pandemia que seria, entre aspas, um inimigo comum de toda a humanidade. Que melhor oportunidade nós teríamos de nos unir, esquecer as diferenças políticas, religiosas, idealísticas, seja quais fossem, para que a gente pudesse convergir para resolver o problema. Mas o que a gente viu? Quantas pessoas, né, querendo se dar bem à custa da pandemia, né, desviando verbas, falsificando situações, de fazendo disputa política, num ato total de egoísmo e orgulho, esquecendo que a população, que as pessoas são as coisas mais importantes, né, esquecendo qual é o objetivo da existência, esquecendo qual é o objetivo da sua função naquele cargo. Então, quantas vezes nós, em vez de utilizarmos a internet para esclarecer, quantas pessoas propagam fake news e confundem mais as pessoas? Então a gente tem que ser mais ético,
na nossa utilização dos meios que temos para auxiliar. Né? Todo esse progresso todo não adianta nada se nós não tivermos moral para usá-lo, né? Se nós não soubermos redirecionar. A internet em si não é ruim, ela é super útil. Foi ela que nos salvou da solidão nos períodos mais graves de isolamento social. Né? Quanta coisa boa não veio daí, mas também a gente viu muita coisa ruim. Mas isso não é das coisas em si, são das pessoas que ainda são muito imperfeitas e que refletem nas suas atitudes e gestos o que tem dentro de si. E é por isso que a gente convive, porque às vezes a gente tem dificuldade de enxergar em nós um problema, eu acho que no outro grita e a gente acaba enxergando. Né? Então a gente tem que lembrar que Deus estabelece leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Deus não quer o mal de ninguém, só o bem. E tudo que nos ocorre é para que a gente construa esse bem. Então a gente tem que ter esse olhar para que a gente consiga entender o que a vida está querendo nos dizer, o que a situação está querendo nos ensinar. E ainda no capítulo 5, é muito interessante essa frase, esse parágrafo. Deus pôs o remédio ao lado do mal, faz com que o próprio mal saia o bem. Chega um momento que o excesso de mal moral torna-se intolerável e impõe-se ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar do bem o remédio de que necessita. Sempre por efeito do seu livre-arbítrio, nunca é imposto, gente. A situação, você vai fazendo escolhas ruins levam a desfechos ruins, e isso leva a dor, até que uma hora a gente não aguenta mais e desiste de seguir por aquele caminho, porque aquele caminho nos faz mal. Então, ao exercitar o nosso livre-arbítrio, a gente começa a calibrar melhor esse livre-arbítrio e fazer melhores escolhas, né? Então, voltando para o parágrafo, ele coloca: a necessidade o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. Deus somente quer o bem e só do ser humano procede o mal. Né? Lembrar que onde não existe o bem há o mal, mas só de já não praticar o mal já é o princípio do bem, mas o objetivo da gente é que a gente possa realizar todo o bem que a gente é capaz de realizar. E muitos de nós já não pratica deliberadamente o mal, mas ainda tem muita dificuldade, né, de aproveitar todas as oportunidades que temos de fazer o bem. E aí trouxe alguns trechos de um outro capítulo, capítulo 18, que é Sinais dos Tempos, né? Que toda vez que a gente passa por essa turbulência ou essas crises mundiais, a gente se pergunta, né? Agora, não é? Os Sinais dos Tempos não vai ser uma guerra que vai acabar tudo, gente. As batalhas são internas, são dentro de nós mesmos. É dos nossos valores antigos com os novos valores que queremos construir. É essa a grande batalha, né? E aí no texto tem o seguinte: tudo é harmonia na criação. Nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. A humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Na inteligência a gente está muito bem, nos outros dois nem tanto, né? Esse duplo progresso se executa de duas maneiras, uma lenta e gradual e insensível, né? E a outra por meio de mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. As grandes revoluções trouxeram grandes progressos, né? Durante o processo de revolução é tudo muito confuso, mas depois as coisas vão se assentando, né? O progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei natural que é a obra da sabedoria e da presciência divina. Tudo que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, que é uma vontade imutável. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis. E os espíritos que povoam o espaço, os seus ministros, encarregados de atender aos pormenores dentro das atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Então, todos nós, dentro das nossas limitações, colaboramos para a construção desse bem, para o avançar dessa luz. E ele complementa: cada ser inteligente tem sua cota de ação sob as vistas do ser soberano Senhor, do soberano Senhor. Então, gente, cada ser inteligente, cada um de nós é um ser inteligente. Então, nós temos a nossa cota de ação sob supervisão de Deus, né? Cuja vontade mantém por toda parte a unidade.
onde parece haver perturbação, se a gente conseguisse olhar com um olhar mais distante, né, com um olhar mais cósmico, com o olhar de Deus, a gente veria que isso é só aparente e que no fundo, o que há é uma grande harmonia, né? Essas leis são perfeitas e funcionam muito bem. Então, nesses tempos que a gente tem de maiores comoções sociais, seja por flagelos físicos ou pandemias ou qualquer outro tipo de dificuldade que atinja todo o povo, né? Não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região ou um povo, né? Trata-se de um movimento universal que opera no sentido do progresso moral. E é isso que a gente está vivendo agora. Quanto mais se avança, mais se sente falta do que precisa, né? Sem que, no entanto, a gente possa definir claramente o que falta, né? Mas o que a gente pode chegar à conclusão é que isso é efeito de um trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Uma mudança tão radical quanto a que a gente necessita não será realizada sem comoções. Há invariavelmente luta de ideais. Desse conflito forçosamente se originarão perturbações temporárias até que o terreno se ache aplanado e restabelecido de equilíbrio. Como todos os flagelos, as doenças são para a inteligência humana um estimulante que impele, por necessidade, a procura de meios de combater e a descoberta das leis da natureza, contribuindo para o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento intelectual auxilia no desenvolvimento moral, né? Quanto mais a gente pode trazer para o nosso conhecimento, a gente pode ir facilitando, né, ou norteando melhor essas nossas escolhas através do nosso conhecimento. A gente se acomodou um pouco, né? E a gente só viu a questão do bem-estar físico e esqueceu de desenvolver a questão moral. Voltando para o texto, ele coloca que a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento, muitas vezes penosas e dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade, reconstituída em novas bases, imbuídas de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. Então, gente, depois da tempestade virá a bonança, né? Só que a gente tem que saber lidar com as dificuldades para que a gente saia desse processo da melhor forma que a gente pode aproveitá-lo. A humanidade, ela é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa todo o ser individual. Lembrar que a vida espiritual e corpórea são apenas dois modos de existência que se alteram para a realização do progresso. Que todas as ações têm finalidade e que trabalhando para cada um, nós estamos trabalhando para nós mesmos e reciprocamente, de sorte que a gente não pode considerar estéreis o progresso individual e coletivo, até porque o progresso coletivo depende do progresso individual. E o progresso individual depende do esforço que cada um faz para que o bem nasça em si mesmo, né? Uma coisa interessante para que a gente tenha como norte é que ele coloca que a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. E que para que a gente tenha fraternidade sólida e efetiva, ela precisa de uma base inabalável, que é a fé nos princípios fundamentais. Que a certeza de que a vida continua, que o progresso individual é indefinido, que existe a perpetuidade da relação entre os seres, e que Deus é o mesmo para todos, independente do nome que a gente deu, como a gente o entenda, e que todos somos filhos do mesmo Pai. E assim a gente vai conseguir estender uns as mãos para os outros, né? E somente esse progresso, somente essa etapa vai poder assegurar a felicidade na Terra e fará com que reine a concórdia, a paz e a fraternidade, né? O reino prometido por Jesus. Todos nós teríamos por divisa caridade, fraternidade, benevolência com todos e tolerância para todas as crenças. Mas até lá, a gente tem muita luta para vir, muita coisa pela frente. Então é inevitável a luta. E para isso a gente precisa de coragem, confiança e fé. Fé, né, nas nossas crenças, fé em Deus, fé na gente, né? Como diria a Gonzaguinha, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, né? Vamos lá fazer o que será. A gente precisa fazer, a gente precisa construir esse mundo de regeneração, né?
Então lembrar que por esses motivos, pelo determinismo do amor, é que a gente está sendo tirado da inércia. Não só pela pandemia, mas por todos os flagelos que já acometeram a humanidade, por os que ainda vão acometer. Isso ocorre para que a Terra evolua, para que a humanidade evolua, né? Para que o mundo consiga ser um mundo de regeneração. E para que isso aconteça, fala de novo, é necessário que cada um de nós faça a sua parte. Cada um de nós é responsável pelo que pensa, pelo que sente, pelo que cria, pelo que faz, pelo que vibra. E o somatório de cada um de nós é que dá o colorido da humanidade terrestre. Não só dos encarnados, mas também dos desencarnados, porque a gente fica alternando nesse processo, né? Agora, é óbvio que a gente tem muita dificuldade, apesar das crenças que a gente tem muita dificuldade porque a gente ainda tem muita imperfeição. Mas o importante não é sair perfeito dessa vida. O importante é conseguir identificar as dificuldades que nós temos. É importante que fiquemos vigilantes, é importante que perseveremos ativos na sedimentação desses valores que constituem e mantêm, né, esses ideais que Cristo nos trouxe, né? Fazer com que a filosofia do amor, que corrige e ampara, sem nunca deixar a sós aqueles que buscam, né? Sem nunca deixar, nunca abandonar. Jesus não nos abandonou, está esperando a cada um de nós, né? Então a gente tem que ter esse ideal crístico renovado dentro de nós para que a gente consiga cada dia uma oportunidade, que a gente aproveite a oportunidade que se apresente para nós, seja ela boa, seja ela ruim. Então, gente, nós que somos espíritas não podemos nos dar ao luxo do desânimo, do desespero. Eventualmente vai acontecer? Vai, como a gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades. Mas a gente precisa evitar que isso se apodere de nós, nos utilizando do nosso conhecimento para que a gente consiga nos manter calmos, serenos, otimistas e confiantes. Afinal, nós sabemos que somos espírito imortal, que possamos viver dessa forma, em processo de aprendizado, zelando com bom senso sempre, mas evitando a angústia, o desespero e o pessimismo. Não seremos temerários, mas também não seremos paralisados pelo medo que a gente tem do amanhã. A gente mais do que ninguém deveria ter essa convicção, né? Na dúvida, estuda e lê, mas não só para saber, mas para entender por quê, para sentir dessa forma, para que a gente se sinta acolhido por Deus, para que a gente sinta essa energia amorosa que nos envolve, para que a gente se beba nessa fonte, para que a gente consiga seguir adiante, né? Então a gente precisa se dedicar sinceramente às nossas lutas internas, às lutas contra as nossas próprias más inclinações, não julgar o nosso semelhante, né? A gente não tem possibilidade de mudar os outros, a gente transfere para os outros isso porque é muito fácil julgar o outro e não fazer o trabalho, né? E aí coloca a responsabilidade no outro, mas a responsabilidade é nossa, cabe a nós fazermos a nossa parte. Então cabe a cada um de nós desenvolver a virtude que veio aqui desenvolver, a devolver para a sociedade, o meio onde está, aquilo que veio fazer de melhor. Não estamos aqui por à toa e fomos colocados onde melhor podemos colaborar. Então tenhamos fé, tenhamos alegria, sejamos gratos sempre para que a gente possa identificar as oportunidades de sermos úteis e de servirmos aos nossos semelhantes, para que a gente desenvolva sempre a nossa capacidade de amar. E quando tiver muito difícil, né? Quando a gente achar que a gente não vai conseguir fazer brilhar a nossa luz, né? Mas a gente tem que lembrar que para que a luz avance é necessário que cada um faça brilhar a sua luz. Então que possamos fazer brilhar a nossa luz. Para isso a gente precisa insistir no bem, não desistir apesar das dificuldades. Então, para encerrar o estudo de hoje, eu queria deixar com vocês mais uma página. Essa página é de Joana de Ângeles e a página está no livro Rumo Libertadores, que fala instar, que quer dizer insistir com frequência, instar no bem. E a página fala o seguinte: tens um compromisso com a vida e nada irá deter-te. Assumiste a responsabilidade de prosseguir a qualquer preço. E não é justo que o desânimo ou o fastio na tarefa modifique as estruturas de tua elevada opção. Se o companheiro, por esta ou aquela razão, que não te cumpre analisar, deserta, serve e insta mais no mister. Se o cansaço te assinala a jornada e o corpo deperece, serve, elabora mais, enquanto te luz a oportunidade.
Se a ingratidão te chega em forma de espinhos que se te cravam nas carnes da alma, serve e ama muito mais. Se ocorrências imprevisíveis te perturbam a visão das coisas, dando-te um painel sombrio, serve e confia mais. Se o desinteresse de uns e a insensatez de outros tentam descoroçar-te nos propósitos superiores, serve e ajuda mais. Se a enfermidade te visita com o cortejo do pessimismo e apreensão, serve ao bem, trabalha mais, insiste na ação nobre. Teus exemplos, tua vida. Tuas palavras são convites, mas tuas ações são o retrato vivo dos teus propósitos. Teus compromissos não implicam presença de um grupo contigo, mas impõe-te a presença com o Cristo ao lado de todos. Não agasalhes qualquer forma de desalento, de amargura ou de ressentimento. Cada alma ruma na direção da própria meta. Insiste em ajudar, mas não condiciones que te ajudem. Insta pela realização e vivência da verdade. Dá, porém, tempo ao tempo e não te agastes com os retardatários. Se não concluirdes a obra no corpo físico, faze de forma que haja o que houver, as flores do bem e da esperança que hoje semeie no mundo desabrochem, não entre os homens, mas no solo do teu próprio coração. Mais tarde, após a áspera e necessária travessia pelos imensos e abençoados caminhos da redenção humana. Esta é a lição que vibra e comove os tempos desde o momento em que Jesus, abandonando as excelências do reino, mergulhou na psicosfera terrena para ensinar a viver o amor, sem exigências, sem pressa, aguardando o momento próprio para a glorificação dos seus tutelados. Que possamos, Senhor, a cada existência, glorificarmos o nosso caminho. Consigamos fazer das nossas ações um retrato vivo dos nossos propósitos e que os nossos propósitos possam estar alinhados à nossa fé e convicção. Fiquem com Deus, fiquem em paz e que a vida seja mais leve, apesar de todas as dificuldades que ainda teremos. Vale a pena cada momento e que possamos aprender a ser gratos e bendizermos ao Pai a oportunidade bendita de estarmos aqui nesse momento tão atribulado, mas que será muito rico de aprendizado para quem souber aproveitá-los. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.